O que você sempre quis saber? Cirurgia plástica reparadora após a cirurgia bariátrica ou então grande emagrecimento? Nós sabemos que a obesidade é um problema de saúde pública, mas a medicina não para e tenta ajudar a todo momento e a própria população se conscientiza. Então, cirurgia bariátrica, dietas, medicamentos que fazem reduzir peso têm trabalhado no sentido de oferecer o que tem de melhor para as pessoas. Mas existe uma situação em especial, quando a pessoa perde muito peso, existe sobra de pele, flacidez e problemas que só a cirurgia plástica reparadora pode ajudar. Por isso, eu recebo hoje o Dr. André Araújo, cirurgião plástico especialista no assunto. Começa agora Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. André, muito obrigado pela sua participação. É uma honra ter você aqui junto com a gente para falar de um assunto tão importante como esse. O prazer é todo meu, Fernando. André, me conta uma coisa. Do ponto de vista de saúde, todo mundo que perde muito peso precisa necessariamente passar pela cirurgia plástica, ou seja, é uma etapa que já entra ali naquela programação da pessoa ou isso acontece só por uma questão estética? Excelente pergunta, Fernando. A cirurgia reparadora pós-bariátrica tem que partir de uma questão intrínseca do paciente. Ele que tem que desejar aquela melhora. Mas, frequentemente, após um grande emagrecimento, o paciente vai precisar de uma reparação. Por quê? Pode acontecer ou um abdômen avental, ou uma mama com bastante sobra de pele que vai causar assaduras, micoses. Em diversas áreas do corpo, esse excesso de pele pode causar comprometimentos funcionais e estéticos também, prejudicando tanto do ponto de vista funcional quanto psicológico do paciente. André, a gente sabe que assim, quando o volume de peso perdido é muito grande, a gente já imagina o que vai acontecer no corpo da pessoa, né? Eu imagino que num cenário de mundo ideal, de cenário ideal, a gente sabe, né? Uma pessoa que vai fazer cirurgia bariátrica, ela tem critérios para inclusão. Inclusive a avaliação de um psicólogo. Então assim, a gente já pode mais ou menos imaginar o que vai acontecer com o corpo daquela pessoa que está pesando, sei lá, 120, 140, 160 quilos, quando voltar para dentro do padrão de normalidade. Devem existir, imagino, diversos graus de flacidez e pontos específicos do corpo. Quais são eles exatamente? Eu gostaria que você enumerasse e explicasse por que acontece. Eu lembro da faculdade daquela denominação, né? Abdômen avental, porque se perdia tanta gordura e a flacidez da pele que não voltava, que parecia de fato um avental. Isso mesmo, Fernando. O emagrecimento vai levar alterações em todo o corpo, né? Alguns pacientes vão ter gorduras em locais diferentes, mas mais frequentemente o abdômen é a área que mais incomoda e que mais sofre essas alterações. Por quê? Após o aumento ali da gordura, essa pele ela distende, estica, e quando ocorre esse emagrecimento, por ser uma distensão muito grande da pele, perde as estruturas de sustentação, em vez da pele retrair, ela cai e fica com flacidez, onde ocorrem dobras, por exemplo, no abdômen, que nós chamamos do abdômen avental, mas também em todo o corpo do paciente. Braços, coxas, as costas, a face também podem sofrer essas alterações. Mais frequentemente, o abdômen é a área mais procurada e que mais frequentemente nós realizamos cirurgias, a seguir as mamas, depois os braços e coxas numa proporção semelhante, né? A seguir costas e também a face, os rostos, o rosto fica aí num outro momento para a gente tratar também. André, quando você fala mama, a gente está falando dessa região do peitoral só das mulheres ou em alguns homens também? Não estou nem falando de ginecomastia, né? Estou falando de aspecto estético mesmo. Também acabam sendo muitas vezes candidatos à reconstrução. Podemos falar reparação, né? Isso mesmo, reparação ou reconstrução. Sim, os homens também, por quê? Devido ao grande excesso de pele, o aumento ali da mama masculina que nós temos, ela vai sofrer alterações semelhantes a uma mama feminina. Então o paciente pode ficar com uma mama caída e nós precisarmos realizar técnicas semelhantes às mamoplastias nas mulheres para retirada de pele e tecido dessa região. Então não é infrequente, homens também que perderam muito peso, nós fazemos mamoplastia masculina, né, com técnicas semelhantes à ginecomastia e em alguns casos nós usamos técnicas semelhantes à mamoplastia redutora
para fazer essa correção das alterações das mamas nos homens também. Agora, falando um pouquinho do abdômen, que chama atenção, né, quando uma pessoa está acima do peso, é mais gordinha, enfim, até quando a gente imagina uma peça de teatro, um ator que vai representar alguém que esteja sobrepeso, a barriga é o que chama atenção, né? Não sei se porque a gente come e o aparelho digestivo chama essa mais atenção, ou se porque a gente tem a gordura visceral, que na verdade ela não é alvo da cirurgia plástica. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa distinção sobre o que tem dentro da parede abdominal, ou seja, dos músculos abdominais, do peritônio para dentro, que a cirurgia plástica não mexe e acho que acaba sendo o resultado da cirurgia bariátrica em si e impacta na saúde, e o que a cirurgia plástica mexe, que é a parte de fora, né? Excelente pergunta, Fernando. Por isso a importância de prepararmos bem os pacientes para a cirurgia. Então, hoje, por exemplo, né, eu faço, muitos colegas fazem uma bioimpedância na avaliação do paciente para avaliarmos a quantidade de gordura visceral. E no exame físico nós também conseguimos ter essa avaliação para distinguir o que tem de gordura dentro dos órgãos com o que tem de gordura ali, excesso de pele e tecido subcutâneo, onde nós podemos atuar. Para explicar para o paciente se seria o caso dele emagrecer mais, para a gente ter um resultado melhor, ou se nós podemos realizar a cirurgia, lembrando que haverá essa limitação, porque a cirurgia plástica não consegue atuar nessa gordura visceral, né? Lembrando que se for uma gordura visceral importante, né, a gente vai inclusive recomendar para que ele tenha um benefício de proteção de saúde, prevenção mesmo de doenças, né, cardiovasculares ou mesmo outras que nós sabemos hoje. Agora, André, quanto tempo depois da cirurgia bariátrica é indicado realizar cirurgia plástica? Essa é uma das perguntas mais realizadas aí para quem, né, tem um grande emagrecimento, especialmente a cirurgia bariátrica. O que nós temos que ver é quando ele estabiliza o peso, que nós chamamos de platô verdadeiro. Então, o platô verdadeiro é quando o paciente ele para de perder peso, né, por um período de 3 a 6 meses. Como que funciona o processo? Ele inicia o processo de tratamento da obesidade, seja com bariátrica ou tratamento clínico, ele vai perdendo peso. Em determinado momento, ele estabiliza, né? Nós precisamos esperar essa estabilidade do peso de pelo menos 3 meses a 6 meses. Por quê? Porque pode ocorrer um falso platô. O paciente para ali um mês mais ou menos de perder peso e depois ele começa a perder novamente. Ou tem às vezes um pequeno reganho. Então, a gente tem que ter certeza que ele estabilizou o peso para que realizemos a cirurgia plástica e no momento certo. Então, isso vai dar mais ou menos o quê? Um ano depois da cirurgia bariátrica? Isso mesmo, Estou Fernando. chutando aqui, Isso. mais ou menos. Entre um ano e meio, mais ou menos. Quem faz a técnica do bypass, que faz o desvio, essa perda é mais rápida. O sleeve geralmente demora um pouquinho mais, mas isso é muito individual. Então é quando estabilizar o peso. Agora eu imagino assim, né? Quais são os cuidados que você orienta o seu paciente? Eu posso imaginar, como cirurgião eu penso o seguinte: primeiro, eu se fosse cirurgião plástico, aí você me diz, eu adoraria conversar com esse paciente, inclusive antes da cirurgia bariátrica. Eu não sei se vocês adotam esse tipo de protocolo, mas eu acho que seria incrível, porque é lógico, você já tem um olhar muito experiente, você já sabe no corpo daquela pessoa quais vão ser os pontos estratégicos que vão precisar ser mexidos. Segundo, eu acho que tem que preparar esse paciente para fazer a cirurgia. Quais são os pontos estratégicos? Porque a gente sabe que o paciente que faz uma cirurgia bariátrica, muitas vezes não, vai precisar fazer um segmento com um nutricionista, porque pode ter uma carência de vitamina B12, podem existir alguns comportamentos que infelizmente podem, lógico que isso não é uma orientação de forma nenhuma, mas eles podem ressaltar por uma dificuldade de lidar com aquela nova situação do ponto de vista psíquico mesmo, psicológico. Eu quero dizer o seguinte: o camarada fumava infelizmente um pouco, passa a fumar muito. E a gente sabe que o tabagismo vai impactar negativamente no processo de cicatrização. Então eu queria que você passasse assim as orientações que geralmente você oferece para os seus pacientes para ter um ótimo resultado cirúrgico. Isso, o acompanhamento multidisciplinar, ele é super importante e é preciso lembrar que a obesidade é uma doença crônica, ou seja, ela é controlada. A bariátrica vai dar essa chance para o paciente mudar o hábito dele. A cirurgia plástica, ela vai entrar para melhorar todas as alterações que ocorreram. Para realizar, nós precisamos basicamente que o paciente tenha estabilidade do peso, que ele tenha os exames apropriados, que ele esteja
com IMC adequado ali, né, em torno de mais ou menos 28 para baixo. Quer dizer, ele pode ter um pouquinho de sobrepeso, Sim. né? Porque a gente fala de 25 a quase 30 é mais ou menos o sobrepeso, mas tudo bem, aí já não é considerado obesidade, já teria indicação de fazer o procedimento se estivesse estável do ponto de vista, como você falou, né, do metabolismo e do peso do corpo. Ótima pergunta, por quê? O paciente pós-bariátrico, por exemplo, um IMC abaixo de 28, diferente da população geral, que é abaixo de 25, nós consideramos um resultado excelente. Tá? Claro, a individualidade deverá ser vista, mas para a plástica, abaixo de 28, paciente pós-bariátrico, nós consideramos o paciente muito favorável do ponto de vista do IMC para realizar a cirurgia dele também. André, para a gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vai impactar nas pessoas, porque quando a gente imagina todo esse processo, que é uma mudança de vida, né, que vem seguida de uma mudança de estilo de vida, é um planejamento mesmo, é muito mais do que, às vezes, até fazer um curso de graduação ou fazer uma viagem internacional de longa duração, porque a pessoa vai passar por uma cirurgia, vai ter que mudar os seus hábitos, depois vai passar um período de 1 ano e vai ter que, de alguma forma, encarar um outro procedimento. E é lógico que é só um procedimento que a pessoa tem a ganhar. Saúde e, enfim, do ponto de vista estético também, uma simetria, alguma coisa que, inclusive, impacte na autoestima. Como é que está a questão da cobertura dos planos de saúde e o Sistema Único de Saúde, e o SUS também, em relação à cobertura desses procedimentos que são extremamente importantes em toda essa linha de tratamento? Sim. O Sistema Único, ele cobre, né, em hospitais de referência pelo princípio da integralidade. Então, né, o tratamento médico tem que ser integral, começou a tratar a obesidade, ele deve ser do início ao fim. Com relação aos planos de saúde, há uma divergência no seguinte sentido. No rol da ANS entrou apenas o abdômen. Então, os pacientes, geralmente, eles conseguem a liberação do abdômen porque o que entrou no rol da ANS. As demais áreas, elas não estão incluídas. Tá? E isso gera, muitas vezes, inclusive, uma divergência do ponto de vista legal. Né? Muitos pacientes questionam isso do ponto de vista litigioso, porque o paciente não emagrece apenas o abdômen, ele emagrece como um todo, porém, os planos querem cobrir somente o abdômen, que é o que está no rol da ANS. Então existe essa divergência, né, que as outras áreas não estão. Eu acho que isso vai ser uma questão de tempo, na verdade, porque é uma questão de você mostrar, eu digo, a própria sociedade, de pessoas, né? A gente está falando da sociedade como um todo, a sociedade de cirurgiões plásticos, né? As associações, de mostrar os resultados e mostrar toda essa necessidade, que depois de um certo tempo, provavelmente, isso vai sofrer um ajuste necessário. Olha, André, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que foram informações riquíssimas, muito interessantes. Quando a gente fala de cirurgia plástica, geralmente o assunto que todo mundo pensa é lipoaspiração, cirurgia para aumentar a mama, diminuir mama, mas tem alguma coisa muito bacana e séria sendo feita, que é essa reparação, essa restauração de todo um equilíbrio, não só metabólico, como você falou, né, na integralidade do tratamento, mas como também da própria aparência física, que impacta até no funcionamento do corpo. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Fernando. Pessoal, a gente fica por aqui. Por favor, compartilhem com todas as pessoas esse tipo de informação, esse tipo de vídeo. O Dr. André Araújo está aqui junto conosco e também vai responder todas as perguntas e questionamentos que vocês deixem aqui nos comentários, tá bom? Um beijo no coração, tenha uma ótima semana e até domingo que vem.